Quem desenha um rosto desenha uma batalha. Isso porque, eu nunca sei, as expectativas quando a gente vai desenhar o rosto humano, elas são muito altas. Por quê? Porque a gente se olha no espelho todo dia, tá bom? Aqui vão algumas dicas, a proporção do rosto para você começar. Mas tem paciência que você vai se decepcionar muito antes de se surpreender. Vamos lá. Pronto. Agora eu vou propor a vocês uma coisa que nem é sempre sábio propor a alunos. Uma escolha. Pois é, tudo vai depender do que você pretende, que nível que você tá. Eu já ensinei como é que a gente divide o rosto. O método que eu sempre usei para ensinar alunos, mesmo porque meus alunos sempre foram, eu sempre peguei alunos iniciantes, é esse aqui. A gente passa um tempo escandaloso da aula tentando acertar a oval. Lembrem-se que eu prefiro que você tente acertar a oval sem a ajuda do círculo, porque você vai ter mais desafios na sua vida. Então, se você já começar correndo de um desafio agora, a perspectiva do seu ensino no futuro não vai ser tão boa. Então, vamos lá. Na ideia das metades, o que vai acontecer? Você vai dividir aqui na metade, já fizemos uma outra aula, dizendo como é que você checa se as metades estão funcionando ou não. E aqui eu vou deixar uma metade e vou fazer a metade da metade. Aqui eu vou descobrir a metade, essa metade vai ser a base do nariz, a metade da metade não vai ser exatamente a boca. Aí você vai ver que você vai ter que puxar um pouquinho para cima. Aqui a gente vai marcar uma metade. Não é exatamente onde a figura está olhando. Não é aqui a menina dos olhos, mas essa metade é importante para eu descobrir a largura dos olhos. Aqui, metade de novo. E eu fiz aqui o lugar do olho. Por quê? Porque a gente sempre tem um olho de distância entre um olho e outro. Aqui é a base do nariz. Podem ficar calmos que eu vou explicar cada desses, nariz, olho e boca, em aulas futuras. Aqui, a distância da boca vai ficar um pouquinho mais para cima. Botar a abertura da boca um pouquinho mais para cá. Não quero fazer ninguém zangado. E aqui, a boquinha tá bem... E aqui tá mais ou menos uma proporção de rosto que você pode trabalhar. Pode fazer um rosto mais fino. Lembra que a maçã do rosto geralmente é na altura do nariz. Posso fazer um rosto mais fino, mais redondo. Aqui, geralmente, na metade da metade, aqui fica a sobrancelha. Vocês sabem que isso pode variar de rosto para rosto. Ok? Agora, qual é a escolha? Normalmente essa é a escolha para as pessoas que estão começando e estão tendo muitos desafios. Mas existe um cara chamado Andrew Loomis, que esse cara provavelmente é o professor do melhor professor de desenho que tem hoje. Porque Andrew Loomis, ele escreveu uns 5 livros dele, vocês vão achar no oficinadedesenho.com para downloadar. Infelizmente todos em inglês, porque é a edição que já caiu em domínio público. Andrew Loomis, ele bota outras divisões.
essas vão exigir um pouquinho mais de você. Vamos lá. Ele começa de uma maneira bem mais segura. A fabulosa circunferência mas vocês vão ver que as regras aqui são bem mais numerosas. Por exemplo, ele não coloca essa largura aqui como sendo a largura do nosso rosto. Não, aqui eu vou achar a metade horizontal e vertical, o centro, aqui, vamos ver se, acho que um pouquinho mais para cá. Aqui nós vamos dividir essa parte em 3. Nós vamos com o olhômetro mesmo. Mas, professora, eu não consigo de maneira nenhuma acertar divisão em 3. Ok, pausa para um truquezinho sem vergonha. Você pega a medida que você quer dividir em 3, vamos dizer que seja essa aqui, faz um retângulo com ela. Depois, faz diagonais no retângulo. Faz uma vertical cortando o retângulo na metade. E junta do topo do retângulo até o lado de baixo. Pode fazer de novo aqui. Claro que não é aqui, aqui é onde você fez um quarto. Mas esse momento aqui é a terça parte. Você vai ter muito o que apagar depois disso. Então, eu aconselho você só fazer esse nível aqui, esse nível de desenho, quando você já tiver com a sua geometria muito resolvida. Ok, aqui eu tenho 2/3, eu vou fazer uma linha. Aqui eu vou repetir esses terços e vou marcar 2/3. Vou fazer uma linha aqui. Onde essa linha bater, eu vou cortar a circunferência. Por enquanto, eu tenho uma cabeça mais parecida com um crânio de verdade. E aqui, esses 2/3, eu já tenho terço, vou botar mais um terço aqui. Eu vou botar mais 2/3 para cá. E a cabeça está dividida em 3. Nesse momento aqui, é a base do nariz. Porém, isso aqui não é o olho, não. O olho vai ficar na metade desse terço aqui. Essa é a regra dos terços. Aqui, mais ou menos, vai ficar seu olho. Bem menor do que esse aqui. Bem mais realista. E aqui eu tenho o que seria a sobrancelha. Aqui eu tenho a divisão do cabelo. Aqui eu posso fazer para esse lado. Aqui, novamente, eu vou ter a distância de um olho, entre um olho e outro. Aqui seria a boca, né? Mas também não, eu vou dividir este terço em 3 partes iguais também. Essa linha, essa primeira linha, seria entre os lábios. E aqui seria a marca do queixinho. A orelha seria entre a sobrancelha e o nariz. No meu caso, a figura ficou um pouco mais infantil, mas isso se resolve com um pouco de acabamento.
Bom, acho que deu para perceber que esse não é o meu método favorito, porém é o método favorito da maioria dos desenhistas. E eu tenho que engolir. Porque esse método certamente vai te ajudar quando você começar a virar o rosto em várias posições, ó. Quando você tiver um rosto virado, vamos dizer, aos 3/4, você vai ter um corte de circunferência aqui. As coisas vão estar divididas em terços. E aqui você vai ter um rosto bem mais fácil de rebater. Por enquanto, como os meus alunos são iniciantes, nossa, isso ficou horrível. Como meus alunos são iniciantes, eu vou preferir esse método. E a gente vai cavucando até passar naturalmente desse para esse. E só depois a gente vai começar a... Deixa eu acrescentar um queixo aqui. A fazer uma coisa mais elaborada. Por enquanto, a gente vai fazer esse aqui. Mas deem uma olhada nos livros de Andrew Loomis. Vocês certamente vão achar muita coisa interessante. Tá bom? Se você já está num nível de desenho em que você já se sente preparado para seguir todas essas regras aqui, tá aqui uma excelente fonte para você. Se você ficou confuso com a regra dos terços, vamos ficar aqui por enquanto, tá bom? Até mais tarde, um abraço. E agora? O que você vai escolher? Você vai escolher as metades, metade da metade da metade, ou os terços? Olha, pessoal, os dois funcionam, pelo menos funcionaram para mim. E deixa eu botar aqui, eu honestamente, eu prefiro mais observar do que ficar com as regras, as similaridades, as simetrias, porque o ser humano ele não é todo simétrico, não. Ele tem os seus defeitos. E a gente vai aprender que... A gente aprende muito mais de anatomia com pessoas feias, entendeu? A gente aprende muito mais de anatomia observando, mas a gente vai precisar também criar pessoas do nada. A gente vai conjugar esses dois. A gente vai fazer a observação, vocês vão continuar observando o mundo aí, e a gente vai fazer as duas. Eu não vou seguir com as duas no vídeo aqui no YouTube. Eu acho que eu vou ficar lá pelas... metades. As metades que eu tô mais acostumada. E elas funcionam pro pessoal que tá mais básico. Entendeu? Como eu falei, o método do Loomis, deixa eu mostrar um pouquinho aqui em cima. O método do Loomis, mostrei meu quadro do meu colega. O método do Loomis, ele vai servir para um desenho mais avançado. E não é que eu nunca vá tocar nele não, mas vai ficar mais para frente. Tá bom? Enquanto isso, tudo pode acontecer. Então, se inscreva no canal, assista os vídeos e acompanhe tudo com muita atenção.